Então, sejam bem-vindos todos. É realmente uma emoção estar aqui com dois mestres que eu admiro tanto, além dos outros mestres que estão aqui nos acompanhando, cada um na sua maestria, mas falando especialmente do Márlio e do Vanderlei, são pessoas que eu me sinto muito honrada de aprender com eles ao longo da minha vida, e escolhi convidá-los, e eles aceitaram, para a gente colaborar no projeto Prosperidade, que é um projeto idealizado, outro projeto Prosperidade, que a gente tem aqui um representante também de um projeto Prosperidade, mas esse que nos trouxe até aqui é um projeto da Patrícia Naves Garcia, uma consteladora, que foi minha colega em alguns cursos de constelação, e depois também foi minha professora, eu fiz alguns cursos com ela, ela dá cursos maravilhosos, e ela pensou num projeto com esse nome, em que muitas pessoas, muitos consteladores e não consteladores também, colaborassem ao longo do ano. Então, tem toda uma programação de um encadeamento de assuntos, e a mim coube, eu escolhi o tema inteligência espiritual. É um tema que eu entendo como sendo talvez o ápice da minha vida, da minha missão, e eu aprendo muito sobre esse tema com esses dois palestrantes que estão aqui conosco, especialmente, né? Tenho outros mestres também, como os meus professores de constelação, meu primeiro professor de constelação é xamã, Ricardo Mendes. Um outro grande professor de constelação na minha vida é o Álvaro Dantas, que também temos aqui outros alunos do Álvaro, que é uma pessoa que une a espiritualidade em tudo que ele faz. Mas antes de eu passar a bola para o Márlio e para o Vanderlei, eu queria só, primeiro, dizer por que esses dois temas, né, a inteligência espiritual e a constelação, se unem de uma forma muito importante na minha cabeça, na minha vida e em tudo que eu faço profissionalmente, pessoalmente. Primeiro que inteligência espiritual, o quociente de inteligência espiritual, que a gente simboliza com o QS, porque em inglês, né, de Spiritual Quotient, é algo que é muito novo no conhecimento acadêmico. A nossa humanidade, a nossa geração, de todos nós que estamos aqui, a nossa vida, no início só se falava em inteligência intelectual. Nos anos 90, começou-se a falar de inteligência emocional, que trazia em conta, além do raciocínio lógico, também a habilidade de se relacionar, coisa que a gente sabe o quanto é importante para o sucesso, para a prosperidade de qualquer coisa que a gente faça na vida. E, muito depois, recentemente, começou-se a falar de inteligência espiritual, que cada vez o ser humano vai conseguindo reconhecer, acolher e, portanto, desenvolver de uma forma intencional e assim catalisar esse processo, escopos cada vez mais amplos daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos na vida que nós temos. E nada disso tem a ver diretamente com religião. E também acontece esse caminhar no que foi a aquisição, entre aspas, né, a compreensão da constelação nas coisas que eu faço na minha vida profissionalmente e pessoalmente. Então, eu venho de um caminho profissional como advogada, depois como mediadora de conflitos, que já é um escopo bem mais amplo, né? A advocacia está para a inteligência intelectual e também para emocional alguma coisa, e também para espiritual, porque tudo está, mas mais diretamente relacionada, mais conscientemente relacionada à inteligência intelectual. A mediação já inclui conscientemente as relações e a necessidade de saber se relacionar para poder concretizar as boas intenções de cada um na vida.
E, finalmente, eu encontrei na constelação, que eu fui buscar como ferramenta de mediação, essa possibilidade de atuar de forma consciente, também numa dimensão que vai além da razão, além da intenção, além da relação, e que permeia esse algo maior, no qual nós estamos tão inseridos que muitas vezes não conseguimos enxergar. Porque é tão maior do que nós que não dá para a gente, muitas vezes, nomear. A gente precisa de ajuda para poder dar um passinho para trás e enxergar em perspectiva tudo o que acontece dentro e fora da gente. Então, assim foi a minha caminhada. Por isso, eu relaciono esses assuntos de uma forma muito intencional, consciente e feliz. Eu fico muito feliz de poder juntar tudo isso. E aí, finalmente, aqui, falando dos nossos palestrantes maravilhosos, ambos são engenheiros, ambos vêm de carreiras, né, em que têm êxitos de formas diferentes, né? Usaram a sua inteligência intelectual, a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual ao longo das suas vidas. São exemplos de vidas para muita gente, inclusive para mim, e não são consteladores. Então, isso é importante, né? Para a gente poder trabalhar com esse conceito do quanto as coisas se relacionam, mas não necessariamente precisam vir no mesmo pacote. E então eu vou passar a palavra para eles. A gente combinou que é um bate-papo super tranquilo, né? Eles vão trazendo o que eles acham mais importante, obviamente, né? Começando por uma base para que todos possamos acompanhar. E aí eu vou fazendo as perguntas e os alinhavos com a constelação, e depois a gente vai abrir para perguntas. Tá ok? Então, a palavra aos meus mestres. Mário, quer começar? Oh, ela jogou a bola para cima de nós dois, de repente, né? Fica você, Vanderlei, por favor. Tá? Ok, eu vou dar aquecimento aqui, vou colocar a bola Dá no um meio. aquecimento você. Bom, primeiro, quando a gente fala de inteligência espiritual, é preciso se remeter aqui a uns 20, 30 anos atrás, quando Gardner veio com o conceito, né, de múltiplas inteligências. Até então, a gente tinha uma associação meio que bionívoca, né, inteligência igual a QI, né, a parte mais intelectual, até porque pensava-se, né, que era isso que mais distinguia o homem dos outros animais. Pensava-se. Então, porque hoje já não é bem assim também. Mas, quando vem essa ideia, né, esse conceito de múltiplas inteligências, a gente começa a perceber, e aí observando com mais detalhe, de que realmente nós somos dotados de processos que às vezes são autômatos, né? Eles não dependem da nossa interferência, e que eles são realizados de uma forma absurdamente inteligente. Um exemplo corriqueiro. Milhões de células nesse momento, né, nesses segundos que se passam, estão se reproduzindo em nosso corpo. Nós não temos a mínima consciência de que isso está acontecendo. E isso é fruto de um processo inteligente, absolutamente inteligente, absurdamente inteligente, universalmente inteligente. Então, quando a gente olha isso e percebe, né, de que esses processos acontecem e o quanto nós somos complexos, né, em termos da nossa capacitação para compreender o mundo, se adaptar ao mundo, sobreviver e evoluir no mundo, então a gente começa a perceber isso que o Gardner trouxe, né, da ideia de múltiplas inteligências. Então, além da inteligência intelectual, que é de acordo, né, com a nossa formação científica, né, da maioria, uma das mais interessantes e mais debatidas nos últimos tempos, mas você também começou a entender a inteligência emocional, o quanto ela influencia o trabalho, o quanto ela influencia a sua capacidade de se relacionar, de compreender o outro, enfim, de abrir portas, né, que de outra forma poderiam estar fechadas. É muito comum o caso, né, de um profissional, um cientista muito bem sucedido,
que pode usar, que usa muito a sua inteligência intelectual, mas que pelo fato de não saber se relacionar ou ter um descontrole emocional de uma forma muito acentuada, ele não consegue alavancar o próprio conhecimento por conta da falta de trocas, né? Não consegue fazer com que as suas descobertas ou o seu trabalho possa ter uma dimensão maior. Então, a inteligência emocional veio nesse rol a acrescentar algo que é independente da intelectual. Então, são inteligências que elas são independentes, mas ao mesmo tempo se complementam. E, mais recentemente, quando a gente fala de inteligência espiritual, portanto, começa a vir um sentido diferente, né? Para mim, eu associo da seguinte maneira. Primeiro, a inteligência espiritual é aquilo que nos faz compreender ou tentarmos compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Que é a principal pergunta que pulula na cabeça dos homens, pelo menos há 2.500 anos, né, quando vieram lá os sábios gregos colocar que a filosofia era o estudo, né, da situação humana, né, da condição humana. Então, essa para mim é a grande questão e que todos nós nos fazemos dia a dia. A cada dia a gente descobre alguma coisa mais sobre nós mesmos e aí a gente fica abismado, né? Puxa, eu sou capaz disso, eu tenho essa condição pré-instalada. Então, a inteligência espiritual, primeiro, é aquilo que nos leva de volta à nossa essência. A gente poderia até chamar de outro nome, inteligência existencial, né? Porque a ideia de que nós precisamos compreender, primeiro, esse macrocosmo que nos cerca, né? Que é gigantesco, hiper, mega, blaster inteligente. Como eu costumo dizer, há inteligência em cada cantinho de éter, né, desse mega universo. Portanto, é um universo que é totalmente inteligente. E, ao mesmo tempo, a inteligência que tem nesse microcosmo, ele também é muito inteligente. Então, de tal maneira até que, holograficamente, o microcosmo repete o macrocosmo, né? Uma coisa está interligada com a outra. Somos todos frutos da mesma teia universal que a tudo liga e a tudo une. Então, quando a gente começa a perceber essa integração de tudo, essa capacidade do universo de ser inteligente, nos remete à ideia de que há uma inteligência incompreensível, incognoscível, não passível de ser descrita. Essa mega inteligência, né, que a gente percebe claramente quando começa a estudar e olhar essa infinitude, ela é a essência da nossa própria inteligência espiritual. Né? Porque os grandes mestres sempre nos dizem, né, sois partículas divinas. Então, quando a gente percebe essa mega inteligência que existe e que ela está dentro de nós, a gente percebe então a nossa capacidade de compreender, né, seja porque está lá, instalado lá dentro de nós, está lá vivendo conosco, essa infinita inteligência que a tudo habita. Então, isso para mim é a inteligência espiritual, é aquilo que está lá dentro de nós, que de alguma forma tem infinitas possibilidades, que nos remete a sempre nos perguntar quem somos, para onde vamos e de onde viemos, e que nos alimenta muitas vezes nas situações cotidianas do dia a dia, porque não adiantaria nada de falar daquele inteligência espiritual e falar, tá bom, mas como é que eu uso ela, né? Ela vem, como disse Jung, ele fez uma correlação entre as 4 inteligências e as 4 funções psíquicas, ela vem por um lampejo de intuição. É aquilo que a gente não deixa o raciocínio interferir, né? Então, quando a gente faz uma correlação, por exemplo, entre a inteligência emocional e a função psíquica do sentimento, a inteligência intelectual, né, e a função psíquica do raciocínio, e, finalmente, a inteligência física com a função psíquica da sensação, as sensações, né, aquele instinto básico que nos habita no corpo, que a gente herda, que é genético, e que a gente já nasce, né, com esse instinto de sugar o seio da mãe ao nascer, enfim, tudo isso vem da inteligência física. E, finalmente, a inteligência espiritual, ela vem dessa função psíquica intuitiva. Eu só faço, antes de passar para o Márlio, né, a palavra aqui, já acho que eu aqueci demais a turbina, mas eu só faço uma ressalva, né, da intuição, porque
Recentemente teve um autor muito apreciado e realmente genial, né, que é o Kahneman, Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro, Rápido e Devagar, e ganhou o prêmio Nobel, né? E ele mostra, né, que você tem dois tipos de inteligência, uma rápida e uma lenta. Ele chamou de sistema 1 e sistema 2. Quem tiver curiosidade de ler esse livro, ele é um pouco longo, bem cheio de dados, mas é muito interessante. Porque o que ele chama de sistema 2 é o típico raciocínio. O que ele chama de sistema 1, uma inteligência mais rápida, que ele chama de intuição. Mas, para mim, isso vem mais do físico, vem mais daquela capacidade que a gente tem, né, de juntar os fatos que nos cercam com uma velocidade impressionante, né, e de alguma forma fazer com que nos dê a capacidade de decidir a partir de uma visão rápida. O que eu chamo de intuição, e o que o Jung também chamava, né, na verdade não eu, mas ele, né, é o pai dessa correlação, né, entre a inteligência espiritual e a intuição, é aquele lampejo que a gente não escrutina, né? É aquela coisa que vem de uma maneira indescritível, de uma maneira muito profunda, que a gente é capaz de compreender por um lapso, né, do nosso raciocínio, quando você cria aquela fenda de raciocínio e vem toda aquela visão. Os grandes mestres falam, né, que nós somos capazes de ter todo o conhecimento do universo se nós tivermos a abertura e a capacitação de nos abrirmos para isso. Não precisa estudar, você não precisaria ter livro, não precisa ter escola. Você tem todo o conhecimento do universo. Isso é a intuição que alimenta a inteligência espiritual. É essa capacidade. Eu diria mais, tem outros fatos corriqueiros do dia a dia que nos mostram essa inteligência espiritual. Um deles é a sincronicidade, né? Todos nós somos embasbacados, né? Como de repente você está pensando naquela tia, faz tempo que você não fala, toca o telefone, é ela, né? É a típica sincronicidade, mas existem inúmeras outras, e que se nós ficarmos atentos, né, e eu gosto do caderno, né, de anotações, eu sempre falo nos meus cursos para a gente fazer o caderninho, né, e aliás eu trago esse comportamento da Unipaz, né, onde a gente também deu aula e fizemos vários cursos lá. E a ideia do caderninho, ele começa a ressaltar para nós o quanto a gente deixa de observar fenômenos que são altamente significativos, que passam pela nossa vida, que são sincronicidades, são sinais, né, de quem somos, para onde vamos e para que estamos aqui. Esses sinais, se a gente começar a prestar atenção, eles vão trazer uma luz significativa para as nossas vidas. Então, são esses lampejos que a gente tem de ideias, as sincronicidades, os sonhos, né? Quem já não teve aquele sonho noético, né? Aquele sonho que você está dormindo, acorda e tem que anotar, porque ele veio carregado de uma mensagem, ele veio carregado de significado, ele veio carregado de uma luz para essas grandes questões que são as questões do ser humano e que particularmente nos elucidam aquilo que a gente precisa fazer. Então, sem entrar, né, de novo no aspecto religioso, né, porque cada religião vai dar um colorido diferente ao que é a inteligência espiritual, todos eles válidos, todos eles com seus tons, né, de cor, né, que vão trazer determinada visão, determinado ângulo da questão, ressaltando um outro ponto, mas independente disso, da religião, a gente vem trazer a inteligência espiritual sob o ponto de vista mesmo da espiritualidade, né, daquela coisa mais ampla, que é essa conexão com a inteligência maior, que a gente sabe que habita o cosmos, que habita tudo, né, que ela é, como também dizem os grandes sábios, né, que ela é imanente e transcendente. Essa inteligência é imanente, pois ela está dentro de nós, está dentro de tudo que a gente vê. Qualquer objeto que a gente tem capacidade de entrar em contato, está com essa inteligência. Portanto, ela é imanente. Mas, ao mesmo tempo, ela é transcendente, porque ela está além de tudo isso, de uma forma indefinível e inexplicável. Portanto, para mim, essa é a base da nossa capacidade de inteligência espiritual, que, se ficarmos atentos, como eu falei, e começarmos a observar esses fenômenos em nós, muita luz vai ser trazida para vários aspectos práticos, diários, importantes para você como pessoa, como profissional, enfim, como caminho evolutivo, né, por
por essa terra que nada mais é do que uma grande escola e onde todos nós estamos apenas de passagem. Então, falar em passagem, passo para o Mário. Bom, boa noite a todos, formalmente. Prazer e uma honra ter sido convidado aí pela Gabriela para participar aí dessa conversa, né? Esse bate-papo, né? Tirando aí, sem falsas modéstias, né? Esses títulos de mestre, todos nós somos estudiosos, né? Todos nós estudamos. As questões existenciais, elas sempre foram parte do questionamento das pessoas que pensam. A gente tem uma vida dura no sentido de sobrevivência. Sobreviver, eu sou repetitivo nisso, mas muitos aqui não me conhecem. A Terra é um planeta que joga contra a nossa sobrevivência. Ela é hostil. Nosso corpo ele já nasce morrendo, porque a gente respira oxigênio, e o oxigênio é o gás mais corrosivo que tem na Terra. É o gás que mata as nossas células, a oxidação. O ter que viver num planeta hostil, ele obrigou a esse, não sei mais se um macaco, o nosso antepassado, a usar raciocínio. Porque o homem é um animal fraco, comparado com vários outros animais, é um animal lento, comparado com vários outros animais, tem visão curta, morcego que é cego enxerga até muito melhor do que a gente, tá? Tem audição ruim, o cachorro ganha da gente longe, tem a audição, tem faro ruim também, e ainda assim ascendeu ao topo, né, da evolução, é a raça dominante do planeta, pela sua capacidade de associação e pela sua capacidade de enfrentar desafios e buscar superar esses desafios. Porque para o animal basta a sobrevivência. Se ele come, procria, basta a sobrevivência. Para nós, não basta. Para nós é necessário algo mais. Então, nós somos co-criadores. É o único animal que cocria. Nós somos o único animal que cocria. E temos que viver em bando. E aí é que vem não só a necessidade, como a encrenca. Porque, como a gente não sobrevive isoladamente, a gente precisa um dos outros. Então, é um processo de troca. Nesse processo de troca, a gente está crescendo, muito intelectualmente. Também moralmente. Uma troca, o que é moral? Moral é a regra do bem proceder, dentro de uma definição assim, dentro de uma ética, dentro de um olhar para o outro como um igual, como alguém que tem as mesmas necessidades. Ainda não somos assim, mas de alguma forma, a gente cresceu intelectualmente numa progressão geométrica, mas moralmente numa progressão aritmética, porque a gente tem um desnível muito grande entre conhecimento e uso desse conhecimento. Eu costumo falar, quando faço os meus cursos, que é uma questão de intensidade e direção. Tá? Intensidade é o conhecimento, é aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho de inteligência intelectual. Direção é o que eu faço com esse conhecimento. Então, vivemos aí nessa época da pandemia. Não vou entrar em questões menores, mas pode ser, e se não foi esse o vírus, outros com certeza são, vírus criados para uma futura guerra bacteriológica. Isso necessita conhecimento, mas o direcionamento é de destruição. E outros estudam o vírus para fazer uma vacina. E isso é um outro direcionamento, com a mesma intensidade, com o mesmo conhecimento. Então, nós vamos ter inteligência intelectual que vai na busca do conhecimento e mede essa capacidade de conhecimento. Foram as primeiras
pesquisas na área da psicologia comportamental. Lá no início do século XX, logo depois de Freud e Jung, começaram alguns psicólogos comportamentais a fazer essa medição. Só que eles chegaram a uma conclusão, fazendo assim um breve histórico, que em acompanhamento de alunos, o grande equívoco, me parece, quem sou eu para julgar, mas um grande equívoco é que eles foram medir a inteligência intelectual em alunos de universidades, de classe média alta nos Estados Unidos. Obviamente, já tinham passado por um processo de seleção. Tá? Eles não estavam, não foi na base, já foi num topo da pirâmide. Mas o que eles descobriram? Fazendo o acompanhamento, e aí outros pesquisadores. 20 anos depois, eles projetavam que aquele aluno que estava em Harvard, aquele aluno que estava em Princeton, ele chegaria no topo das suas carreiras, seja na política, seja no empresariado, seja nas artes, seja onde for. Ele era um predisposto profeticamente a atingir o topo. E o que aconteceu? Quando foram ver 20 anos depois, rever as pesquisas, que muitos daqueles que não eram nenhum rei da cocada com inteligência intelectual, tinham inteligência intelectual elevada, estavam em posições maiores, melhores, do que aqueles que tinham um altíssimo QI. Então, havia alguma coisa ali de estranho. Havia alguma coisa ali que fazia que as previsões fossem furadas. A partir daí começaram vários estudos. Aí veio o Gardner, que o Vanderlei citou, depois veio o Goleman com a questão da inteligência emocional. Mas antes deles, teve um outro psicólogo muito interessante, chamado Abraham Maslow, muito badalado nas palestras, muito citado aí no meio corporativo. Todo mundo fala da sua pirâmide das necessidades, que o homem se movimenta sempre no sentido de atender uma necessidade imediata. Isso muitos de nós sabemos, estudamos, mas o que me chama a atenção, e foi por aí que eu comecei a me interessar mais por esses assuntos que transcendem a matemática, que transcendem o comércio, eu fui comerciante. Quando ele coloca lá no topo da pirâmide a necessidade de autorrealização. E ele falou isso na década de 60. Ele é um dos fundadores da psicologia transpessoal. Transpessoal tem muito a ver com espiritual, aquilo que transcende. O espiritual não estamos falando em questões religiosas, estamos falando daquilo que transcende. A psicologia transpessoal é aquela que transcende o pessoal. E ele colocou lá no topo, e foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, a necessidade de autorrealização. E uma frase dele, se eu posso não citar literalmente, mas é nesse sentido, diz o seguinte: aquilo que o homem veio fazer no mundo, se ele não fizer, ele será profundamente infeliz. Essa frase me marcou. Pode ser que ela não seja literalmente assim, o sentido é esse. Tá? E essa frase me marcou, porque falou de felicidade, então falou de realização. As necessidades básicas estavam todas atendidas. Sobrevivência, socialização, tudo atendido. Inclusão, tudo atendido. Mas faltava uma, que é a autorrealização. E ele foi um profético da inteligência espiritual. E quando a Dana Zohar... Aí vem Goleman, né, que é um dos representantes, mas ficou mais famoso por causa da publicação do seu livro. Professor, muito excelente palestrante, então ele foi um grande divulgador, que é a inteligência que nós direcionamos, ou seja, de relacionamento conosco mesmo, de relacionamento com o outro, de participação de conjunto, onde nós utilizamos as nossas capacidades, ponderando as consequências delas. Ponderando. Porque o inteligente emocional, ele não é... Nós somos seres emotivos. Nós somos seres que, muitas vezes, reagimos emocionalmente. A emoção é uma alteração do sistema límbico. A emoção descontrolada
é um descontrole do sistema límbico. E como nós somos seres emocionais, nós temos as emoções básicas, muitas vezes a gente reage emocionalmente, mas depois é que entra o raciocínio, a lógica e diz, lá o nosso neocórtex, que ele vai dizer, caramba, olha a lambança que você fez. Quer ver um exemplo? Quando a gente... Já comprou alguma coisa por impulso? Já. Quando vem a fatura do cartão de crédito, o que acontece? As mulheres não fazem isso, de comprar Mulher por não impulso. faz isso. É coisa de homem comprar por impulso, né? Aquela bolsa que você achou que precisava e está na coleção de bolsas, não sabe nem onde enfia, né? Aí depois, o que fez o impulso, não passou pelo raciocínio, né? Foi ser impulsivo. E aí você vai ver, mais tarde, por que eu comprei essa bolsa? Por que porque vem a fatura. Aí a gente tenta justificar. Já percebeu que... mas também estava barata, né? Também estava em conta, mas não precisa. Né? Mas estava em conta. Né? Vem o racional. Então, esse é o emocional. O que a inteligência emocional diz? Em linhas muito sucintas, fazendo um reducionismo enorme. O que ela diz? Pensa nas consequências antes de agir. Basicamente é isso. Avalia o resultado da sua ação antes de você disparar o comportamento. Ou seja, vem a intenção, espera aí, no que isso resulta? Não, isso resulta, então vale a pena ou não vale a pena. Basicamente isso. Fazendo um reducionismo horroroso. Só que a inteligência emocional, muitas pessoas frias, cruéis, têm inteligência emocional, porque elas não reagem emocionalmente, elas reagem calculadamente. Daí vem essas pesquisas, essa levantada de bola da Dana Zohar e do seu marido Ian Marshall, que era um psiquiatra, a Dana, olha a antiguidade, a Dana, né? Já me tornei íntimo. Né? A Dana Zohar, ela era uma física e uma filósofa. E aí ela fala, estudando mapeamento... Oi? Olha o livro aí. Né? Estudando o mapeamento cerebral, ela foi percebido que as pessoas que têm senso de sentido, senso de valor, de participação, ativavam áreas do cérebro que foram chamadas até de ponto Deus. E ela chamou, então, de inteligência espiritual o quê? E eu tenho aqui textualmente, né? Com a qual podemos avaliar um curso de ação ou caminho na vida que faz mais sentido do que o outro. É a inteligência que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. Então, quando a gente se percebe parte de um conjunto, parte de um todo, e não um ser à parte do todo. Então, é uma inteligência que nos faz enxergar o outro como um igual, nos faz enxergar o outro como um parceiro. Eu uso uma analogia, uma metáfora muito pobre, tá? Que é a do relógio. Relógio de verdade, porque agora as pessoas estão usando um computador no pulso, aquilo para mim não é relógio, aquilo ali é um computador que marca a hora. Tá? Relógio de verdade, tem ponteiro, tem coisa de segundo, você bota a bateria, essas coisas todas. Relógio. Tá? Aqui, um relógio. Tá? O relógio é um conjunto de peças que trabalham com uma finalidade: marcar a hora. O relógio não é inteligente, a ação dele é que é inteligente. Tem um projetista por trás do relógio, tem um montador. Mas todas as peças do relógio, elas trabalham no sentido de uma unidade, marcar a hora. Qual é a peça mais importante do relógio? Não existe. Porque se o parafusinho lá de dentro resolver dar um piti e sair do lugar, para tudo. Da mesma forma que o ponteiro que aparece, o mostrador, que é a coisa bonita, a gente compra um relógio, normalmente pela beleza, né, pela utilidade, que é toda aquela parte da caixa, dos mostradores, tem luzinha, tem fosforescente, mas aquilo depende
dos parafusinhos. E os parafusinhos dependem do mostrador. Então, todos trabalham para um resultado. E é isso que a inteligência espiritual ela nos mostra. Os seres que têm inteligência espiritual, os indivíduos, eles trabalham para um resultado. E é por isso que a inteligência espiritual da humanidade é baixa. Porque há uma parcela significativa trabalha pelo seu interesse pessoal e não pelo interesse coletivo. Então, esse estudo ele é importante, porque se já de Maslow vem, enquanto você não se autorrealiza, você não atinge a sua felicidade, e a gente está vivo para quê? Qual é o nosso móvel das nossas ações? É a busca da felicidade. Pode ser que a gente confunda o que é felicidade, isso é uma outra história, tá? Mas todo o móvel das nossas ações é buscar a felicidade. Tá? É basicamente isso aí o que eu tinha para falar da minha parte. Tá? E aí fica aberto aí para as conversas necessárias. Eu queria trazer tudo isso que vocês trouxeram tão ricamente para a constelação. O nome do livro, por favor, alguém está perguntando aqui, é Inteligência Espiritual, da Dana Zohar e Ian Marshall, que é o marido dela, como o Marlon falou. Então, o subtítulo é Aprenda a desenvolver a inteligência que faz a diferença. E, bom, a minha função é trazer a inteligência intelectual, emocional e espiritual deles dois aqui para aterrissar na constelação. E é muito interessante, eu sou um pouquinho suspeita, mas eu realmente encontro na constelação uma maneira de praticar e ajudar aqueles que veem a constelação como clientes, né? O cliente vem buscar na ferramenta uma utilidade para a sua vida. Aquele que se torna constelador é muito interessante, porque a maioria dos consteladores vai buscar a constelação para si próprio, primeiro. Né? Então, quando eu comecei a minha formação em constelação, das 30 pessoas que estavam na turma, eu era a única que estava ali, ignorantemente, achando que eu estava buscando uma ferramenta profissional. Né? Os outros 20 e tantos, 30 e poucos, claramente tinham consciência de que estavam ali buscando o seu próprio percurso. E, de quebra, ganhavam um título que servia para fins profissionais. Mas eu estava ali, como mediadora que eu era, realmente querendo acessar, sou, né? Acessar uma ferramenta que me ajudasse a trabalhar aquelas situações em que a inteligência intelectual não dava conta. Então, o que me levou a buscar a constelação foi um caso específico. Eu já tinha sido cliente de constelação várias vezes, então eu já tinha uma noção do que era, e eu cheguei num determinado caso de mediação muito difícil, uma situação de uma empresa familiar complexíssima, tanto pelo lado empresa quanto pelo lado família, e as partes no conflito, né, os sócios da empresa, não acreditavam em mediação, muito menos em constelação, chegaram meio que obrigados por uma circunstância jurídica à mediação, e ninguém imaginava que teria a menor possibilidade de acordo. E, para ser sincera, nem eu, logo que eu ouvi a situação. E eu fui trazendo eles, através das técnicas de mediação, de uma distância muito grande de possibilidade de um acordo, e eles foram caminhando, e contra todas as probabilidades, a gente, graças à lógica e às técnicas da mediação, que vão um pouco além da lógica, vão muito também numa abordagem reflexiva, autorreflexiva, e com todas as possibilidades da gente poder desenhar o diálogo, trazendo as pessoas tanto para ambientes em que elas precisam dialogar, quanto para ambientes, entre aspas, protegidos, em que elas podem botar para fora os seus monstros, e o mediador vai dando conta de alinhavando tudo isso rumo a um bordado que possa uni-los, se assim eles desejarem. Então, enfim, nós caminhamos
léguas improváveis, subiu montanha, desceu montanha, atravessou o rio, tinha crocodilo no rio, sai do outro lado ainda inteiro, enfim. E quando chegou a um passo de um acordo, foi por água abaixo. E aí eu falava assim, não é possível, não é possível. Era óbvio que o acordo era necessário, era óbvio que sem o acordo a empresa ia falir, como faliu. Mas eles não tinham a condição de dar aquele último passo rumo a um acordo, mesmo eles sendo pessoas inteligentes, preparadas, aqueles estudantes de Harvard e Yale e tudo mais que o Márlio falou, eles entendiam perfeitamente que o não acordo seria letal para a empresa deles e, consequentemente, para a família deles, e assim não ia. E aí eu saí super frustrada daquela mediação e eu fiquei uma semana me perguntando o que eu não vi, o que eu não consegui ajudá-los a ver. E aí eu me lembrei das minhas experiências como cliente de constelação. Eu falei, eu vou me formar nisso, porque eu vou entremear com o que eu já sei fazer em mediação. E aí eu fui lá, né, para o meu primeiro dia de curso, como eu contei, eu era a única que estava ali buscando algo profissional, e o meu professor já disse assim, olha, não é curso, é percurso. E não é formação, é transformação. Eu falei, acho que isso vai ser longo demais, eu não tenho tempo para isso. Mas vamos lá, ele tinha sido bem indicado, né? Constelação é algo que a gente não pode fazer com qualquer pessoa, que tem muito doido por aí. Em tudo, né? Tem muito doido por aí, principalmente em algo que é novo. Então, eu falei, bom, eu vou ficar nesse curso, comecei a achar interessante. E realmente eu percebi que o percurso era longo e era de dentro para fora. E aí, quando eu comecei a entender o criador da metodologia, não é verdade, porque o Bert Hellinger, que é o principal nome, ele vem de escolas anteriores a ele, mas foi ele que deu um formato a uma técnica e conseguiu internacionalizar esse conhecimento através de várias culturas. Então, uma das coisas que ele batia muito na tecla, até porque ele tinha uma formação super multidisciplinar, tem pessoas aqui, a Gilda, por exemplo, e o Ângelo, a Gilda coordena um grupo que, né, só Bert Hellinger, né? Bert Hellinger, assim, por todos os poros, é maravilhoso o grupo de estudos dele, o Ângelo é parte também. Então, assim, tem gente aqui que sabe mais do que eu em tudo que eu estou falando. Mas voltando aqui para o Bert Hellinger, ele era pedagogo, filósofo, teólogo, psicólogo e foi padre da Igreja Católica. E ele fazia questão, e isso eu acho muito importante da gente entender no assunto inteligência espiritual, ele fazia questão de dissociar completamente a constelação de qualquer referência religiosa. E aí, isso me lembra muito uma frase de Santo Agostinho, que dizia assim, a verdade não é minha nem sua, para que possa ser minha e sua. E era nesse aspecto que o Bert Hellinger lutava, para que a prática das constelações não ficasse restrita a um grupo associado a uma religião. Ela precisava ser de todos. Não obstante, ele fala de espiritualidade o tempo todo, de inteligência espiritual. Porque o que a constelação trata é exatamente desse algo maior ao qual os grupos pertencem, conscientes ou não disso. E aí eu queria fazer uma relação desse ponto de Bert Hellinger, tanto com algo que o Vanderlei falou, quanto com algo que o Márlio falou. E o Márlio trouxe a questão da pirâmide de Maslow. O Márlio não é irmão do Maslow, né? Apesar do nome da mãe dele não se inspirou em Maslow. Desculpa a piada infame, Márlio, mas não podia... Ajuda a lembrar do conteúdo. Mas o Maslow, que foi, né, um grande... ele fez a compreensão da psicologia evoluir, e ele
ficou famoso pela pirâmide das necessidades humanas, e ele coloca, Marlio, se eu estiver falando besteira, você me interrompe a qualquer momento. Ele coloca o pertencimento no topo da pirâmide, né, junto ali com o propósito. E quando Bert Hellinger, ao didatizar a compreensão do que as constelações mostram, e o Bert Hellinger ele era fenomenológico, ele lidava com aquilo que se mostrava na experiência prática do que ele estava fazendo. Ele não estava preocupado em entender por que funciona, ele só estava preocupado em administrar o que funciona. E isso, para ele poder fazer essa administração da vida que se mostrava ali na prática, ele precisava entender o que estava acontecendo. E para que ele entendesse e pudesse passar adiante essa compreensão, ele organizou o funcionamento funcional dos grupos em 3, entre aspas, leis, que lei lembra lei humana, mas não é lei humana, é lei natural, que ele chamou de ordens do amor. E a primeira ordem do amor é o pertencimento, não por acaso. Então, sem se preocupar em querer contradizer Maslow ou superar Maslow, né? O que é natural, porque a humanidade só evolui para frente, né? Não evolui, então é natural que os que venham depois já recebam algo pronto para poder ir além, e isso também faz parte do conceito da constelação, que é a segunda ordem, que ainda vou chegar lá. Mas, então, ele atualizou essa compreensão da pirâmide, dizendo que a primeira necessidade do ser é pertencer. Não tem como existir sem pertencer. Não é possível. Tanto que há experimentos que foram feitos, obviamente, num cenário de guerra, de pessoas, de bebês que foram retirados das suas mães em campos de concentração e levados para berçários, onde os bebês tinham tudo, tinha alimento da melhor qualidade, tinha aquecimento, tinha higiene, tinha remédio, tinha tudo, menos afeto. E isso foi feito como um experimento. Então, as enfermeiras que cuidavam desses bebês eram proibidas de olhar no olho e pegar nos braços. Esses bebês não tinham nenhum contato com um ser que os visse, que os olhasse como um ser humano. E 100% desses bebês morreram. Então, o Bert Hellinger não estava preocupado com isso, tá? Eu é que estou aqui trazendo, já que a gente está falando aqui com especialistas e que vêm da engenharia, que, né, buscam também tangibilizar para a gente tudo isso que a gente está falando. Mas, então, a primeira ordem que o Bert Hellinger traz para as constelações é essa necessidade de pertencer, que já fala por si só do que é a inteligência espiritual, inevitável nas nossas vidas, tenhamos ou não consciência disso. A segunda ordem do amor, estou falando, como disse o Maslow, né? O Maslow não, o Marlio, super zipado. A segunda ordem do amor é essa da gente olhar para todos que vieram antes da gente e muito diferente do que seria contradizê-los para querer ser melhor do que eles, coisa que o Bert Hellinger faria, né, nessa comparação de onde colocar a lei do pertencimento, né, necessidade do pertencimento, mas é muito pelo contrário. A gente só pode ir além porque a gente recebeu tudo que recebeu. O fácil e o difícil. O bonito e o feio. Até porque, se a gente não tiver também a necessidade de preencher, né, de ir um pouco mais adiante, qual é o propósito da vida? Aí a gente também fica sem o outro topo da pirâmide do Maslow, né? Então, mas a gente só pode chegar mais perto desse topo porque a gente recebeu tanto e exatamente aquilo que a gente precisava, aí já trazendo aqui para uma compreensão maior no sentido de trazer
outros conceitos na nossa caminhada evolutiva. E, finalmente, a terceira ordem do amor é a ordem, que o Márlio também falou, do equilíbrio de troca, o equilíbrio do dar e tomar para que o fluxo se mantenha. E isso é da essência da vida nos grupos. Não há grupo de seres vivos, seja uma planta, seja o ser humano, que se acha um pouco melhor do que os outros animais, né? Mesmo que isso seja uma ilusão, né, Márcio? Mas a gente se tornou mais... a gente prevaleceu sobre os outros animais com as nossas dificuldades exatamente porque a gente conseguiu olhar para os desafios e, em vez de simplesmente resolver pontualmente, criar algo que a gente consegue escolher em cima e passar para as gerações adiante, para que vão um pouco mais adiante ainda. Então, é nesse equilíbrio da troca, aquilo que eu coloco para o grupo, daquilo eu também recebo algo, né? Eu recebo, quem tem põe, quem não tem tira, né? Eu dou do que tenho e recebo do que não tenho. Que a gente trabalha muito na inteligência espiritual. A gente entender que a gente é parte de algo maior e que todo mundo tem o seu valor e a sua serventia. Então, essas ordens do amor, como chamou Bert Hellinger, elas nos ajudam, mesmo que a gente não seja constelador ou cliente de constelação, mas a compreensão delas nos aproxima em muito do que é o desenvolvimento da inteligência espiritual. Eu queria devolver a bola para o Vanderlei e para o Márlio, pedindo para vocês, na medida do que vocês acharem mais relevante, mas que trouxessem um pouco do que a Dana e o Ian, né, nossos íntimos, Márlio, trazem como as características da inteligência espiritual na nossa vida, de uma forma bem prática. Como é que a gente sabe que a gente tem a inteligência espiritual, pelo menos um pouquinho desenvolvida, ou que a gente está no vermelho, no amarelo ou no verde, né? Devolvendo a bola aqui para você. Devolvendo a bola, se o Vanderlei me permite, é porque eu estou com o livro aberto, tá? Eu peguei o livro aqui, então, para qualquer necessidade. Tá? O que ela coloca aqui como o QS, né? Desenvolvido? Capacidade de ser flexível, grau elevado de autopercepção e capacidade de enfrentar e usar o sofrimento para crescer. Capacidade de enfrentar e transcender a dor. Capacidade de ser inspirado por visão e valores. Eu estou lendo porque, decorado, eu ia perder alguma coisa. Tá? Relutância em causar dano desnecessário. É uma visão de conjunto. Tendência para ver as conexões entre coisas diversas. Tendência a ser acentuada para fazer perguntas do tipo: por quê? Ou o que aconteceria a ser? E procurar respostas fundamentais. Ser o que os psicólogos denominam de independente do campo. Isso é, capacidade de trabalhar contra convenções. Isso aqui é textual. Tá? Eu estou fazendo uma cola mesmo, como não é prova, como não tem necessidade... eu peguei a cola. Porque é fantástico isso. Tá? E aí é uma questão de quase que se ticar ou não ticar. Eu até sugiro que a gente faça esse teste em casa. Tá? Quem tem um livro, abra e vai... Eu tenho capacidade, eu sou flexível, eu tenho flexibilidade, e aí a gente vai se medir. A gente vai se medir. Eu tenho tendência, relutância a causar dano desnecessário. Isso é uma visão ecológica, né? Isso é uma visão de casa, ecologia, casa. Né? Porque a gente tem uma visão muito de economia. E a administração da casa, o conhecimento da casa, como é que eu vou administrar o que eu não conheço? Economia quer dizer casa, né? Administração da casa. Mas ecologia significa o conhecimento da casa. Então, como é que eu vou ter
economia sem ecologia. Como é que eu vou administrar algo que eu não conheço? E é por isso que a gente causa tanto dano. Está aí na Califórnia aí um horror, um derramamento de petróleo, para cá e para lá, porque a gente só vê o lado do economia, mas a inteligência espiritual nos guia naturalmente para uma visão de conjunto. Vale a pena eu causar esse dano? É interessante para mim, como parte do conjunto, causar esse dano? É ver a Terra não como terra, mas como Gaia, né? É a nossa casa. Então, a gente não causa, pelo menos imagino eu, que a gente não causa dano desnecessário na nossa causa. De vez em quando a gente pode dar um tropeção aqui, uma esbarrada ali, mas a gente não causa dano desnecessário na nossa casa. Acho que a inteligência espiritual é perceber que a casa é o planeta, né? E que os nossos companheiros da casa, né, nossos irmãos, parentes, tios, primos, são todos que estão dentro do planeta. Basicamente, acho que eu vejo por aí. Antes de eu pedir para o Vanderlei, obrigada, Mari. Antes de eu pedir para o Vanderlei falar um pouco sobre autoconhecimento, que ele tem muito para falar, eu queria só fazer uma reflexão aqui que eu muitas vezes me faço e proponho, né? Quando a gente pensa, né, naquilo bem assim, a vida que a gente consegue enxergar a olhos nus, né? Sem muita ciência. Quando a gente olha para uma comunidade, pode ser uma comunidade no nosso entorno, né? Aqui que você vai andando, ou pode ser um país específico, ou um grupo dentro desse país. Mas, enfim, não importa. Quando a gente olha para um grupo, uma comunidade, que a gente entende que é desenvolvida, ou seja, que tem um bom padrão de vida, e a gente olha comparativamente para uma outra comunidade em que a gente acha que ali a gente não quer viver, porque a qualidade de vida ali é muito ruim. Normalmente, essa é uma reflexão que eu faço, salvo melhor juízo, o que a gente percebe é que, por N motivos, motivos históricos, culturais, por leis, ou seja, não depende só do que eu ensino para minha filha, mas depende de ter uma previsão, né, do Congresso imposta ou não imposta, enfim, não importa por quê, mas fato, na comunidade que a gente entende desenvolvida, que tem uma alta qualidade de vida, o todo é de todo mundo. Ou seja, o que é público, todo mundo entende como sendo também sua responsabilidade cuidar. Enquanto que na comunidade que a gente entende que não é desenvolvida e que não tem uma boa qualidade de vida, o todo é de ninguém. Então, se você jogar papel na rua, tá tudo bem, não é amoral, não é imoral. Se você rabiscar a parede, alguém que limpe, né? E por aí vai. Então, enquanto o valor que cada um coloca naquilo que vai ser compartilhado é preservado e aumentado pelos demais, na outra, você, num primeiro momento, coloca valor e ele é drenado, ele é jogado fora, né? Porque ele vai para recompor ou não, e eu estou falando em impostos, eu estou falando em esforços, tudo isso, né? E aí as pessoas ficam desestimuladas de investir nisso, que não é só para elas, é comum, o que as desconecta. E aí mesmo é que a comunidade se perde. Então, a gente precisa entender o quanto a gente está interligado até para a gente poder preservar o que é de todos e que nunca vai ser só meu, como meio ambiente. Necessariamente vai ser de todos. E isso inclui uma visão de longo prazo, né? Do que eu quero para as próximas gerações também. Bom, passando a palavra para o Vanderlei, eu já falei demais. Bom, eu acho até interessante nesse momento, né? Que a gente já está aqui mais de uma hora,
talvez que as pessoas pudessem, né, se colocar também, interagir com a gente. A gente falou bastante coisa e acho que, não sei se está no escopo, né, Gabriela, da gente interagir um pouco e fazer com que a gente possa trocar mais experiências, né? A gente tem visões diferentes ou experiências diferentes, conhecimentos, enfim, que a gente possa estar trocando aqui. Então, para mim, acho que agora abriria esse espaço para a gente trocar aqui um pouco. Como deseja, assim, como queira, essa é a frase. Uhum. Quem quiser, né, Alguém fazer pergunta. gostaria de colocar... Sim, eu tenho um monte de perguntas, mas estão aqui só no plano. Gabriela, Por favor. Pode falar, não. Gabriela, uma coisa que eu fico muito em dúvida é que cada um tem um nível de consciência, né? Quando a gente vive numa comunidade, até num condomínio fechado, como que a gente pode fazer para fazer os outros terem uma visão um pouquinho mais global, entendeu? Porque às vezes você faz as coisas e o outro não enxerga desse jeito, né? E aí é muito individualista para um e muito global para o outro. Como é que a gente consegue, assim, na visão de vocês, conseguir que todo mundo dê um upgrade, né, nessa visão, assim, porque é muito individual, é difícil. O que vocês acham? Para quem você gostaria de direcionar a pergunta? Eu acho que para quem puder responder aí, não sei, para vocês. Tá, Eu acho Márcio, que, bom, deixa eu só falar aqui. Olha, e não é simplismo, não, porque só existe uma forma de afetar o outro, pelo exemplo. Não existe outra forma. Tá? Não é assim que a gente ensina um filho, uma filha? Pelo exemplo. Não adianta você dizer para o seu filho que não deve beber e chegar em casa bêbado, porque o exemplo está mostrando o oposto, tá? A coerência. A coerência com o discurso. Vai mudar o outro, ele vai mudar na hora que ele quiser. A gente não muda ninguém, a gente só pode mudar a gente. O outro só muda na hora que ele quiser. Tá? Não tem como. Você vê que os regimes opressivos, de repente, eles se dissolvem. Por quê? Porque tentou se mudar de cima para baixo. Tá? E quando a mudança é sempre de dentro para fora. Você toma consciência de que precisa fazer isso. Se o outro não faz, lamento. Eu continuo fazendo. Tá? Pode ser que um dia isso espalhe, mas tem que primeiro estar consciente em nós se eu estou olhando para o mundo como algo de todos e do qual eu tenho parte na preservação. Tá? Então, porque também vai muito. Eu tenho um amigo conhecido, não vou citar o nome, ele é bem famoso, por sinal. Ele fala umas coisas interessantes, tá? Que eu não faço. Ele fala, eu nunca lavo o carro, porque gasta água. Tá? Eu só coloco álcool no carro. É mais caro, porque proporcionalmente é mais caro, mas é mais ecológico. Então, ele tem essa visão. Tá? Eu não faria isso, eu odeio andar de carro sujo. Tá? Mas, de qualquer forma, ele não lava o carro para não gastar água. Nunca vi o carro dele. Mas eu acho que, se algum dia ele passar por mim, eu vou saber qual é o carro dele. Tá? Eu tenho essa impressão. Tá? Mas olha o nível de conscientização, tá? Que eu acho interessante. Ele tem em casa lixeiras separadas, porque ele mora em apartamento, ele cria humus dentro de casa para criar minhoca. já sei quem é. Já sabe quem é, né? Ele faz compostar, né? Lixo dentro de casa. Hã? Compostagem, perdão. Tá? Para poder não gerar resíduo. Ele dá um exemplo. É um ser à parte no que diz respeito à maioria de nós. Mas eu entendo que é pelo exemplo. Tá? Não tem outra forma de afetar o outro, a não ser eu fazendo certo. Vanderlei, gostaria de falar? Obrigada. Eu gosto de novo do Jung, quando ele fala, né, que 10 mil anos de evolução distingue os seres sobre a Terra hoje. Você tem hoje gente vivendo no futuro, né, 300 anos à frente do seu tempo,
assim como tem homens na Idade da Pedra. Então, quando a gente vem morar juntos, aqui nessa habitação chamada Terra, a gente tem que aprender a entender o momento de cada um, aprender a apreciar a diversidade, ajudar aquele que você percebe que precisa, né, de um apoio, e mesmo também se autoajudar, olhar para si mesmo com um certo olhar, né, de compaixão. Falar, eu também preciso aprender, como a gente está todo dia vendo que a gente erra, que a gente, às vezes até idiosincraticamente, né, fala uma coisa e faz outra, ou então, aquela pior ainda, né, pensa uma coisa, fala outra e faz outra turma diferente. Então, é um desalinhamento completo aí entre o falar, o pensar e o agir. Então, eu acho que para mim, isso é autoconhecimento, é olhar para dentro, vendo, comparando, tentando ser imparcial, que é difícil, né? Porque a gente está sempre olhando para nós já com uma certa parcialidade, sabendo, olhando para si, né? E aí procurar o outro, né? O outro vai te dar a justa dimensão de quem você é. Você vai de alguma forma ter um espelho, né, das suas ações. Então, a gente não vai salvar o mundo. Essa é uma ilusão, né? Não viemos aqui com a missão de salvar, nós viemos aqui para aprender, para evoluir, para cada um poder tirar o máximo, né? E ser feliz nessa caminhada. Então, acho que é isso que a gente tem que ver, do meu ponto de vista. Acho que a Astrid quer perguntar, que ela está com a mãozinha lá levantada. Antes de passar a palavra para a Astrid, eu queria fazer um comentário aqui, trazendo para a constelação. É muito comum a gente, na constelação, ter o pedido, né? A pessoa vem se constelar porque ela está com muita dificuldade de lidar com uma certa pessoa, com uma certa situação. E o que a gente trabalha, é muito comum também as pessoas virem e falam, não, porque o meu filho está passando por uma situação assim, 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 isso está me incomodando muito, me angustiando muito. Normal, né? A gente sempre falando, né, dessa relação de pais e filhos, é normal que os pais tenham uma preocupação muito grande com seus filhos, né? Inclusive, a gente é culturalmente criado para isso, né? Com esse pensamento quase que obrigatório. E aí você pergunta, mas quantos anos tem seu filho, né? Por exemplo, né? Ah, tem 47. Bom, é um ser autônomo, né? É um ser adulto. Então, a gente não pode, isso é da ética da constelação, a gente não pode constelar um adulto que não esteja presente e consciente de que será constelado. O que eu posso constelar é aquele cliente que vem, que está incomodado com uma situação da vida de um outro adulto. Mas o que a gente vai constelar nessas circunstâncias não é a vida do outro adulto, é a possibilidade desta pessoa que está ali presente olhar para aquela realidade ao seu redor e, dentro de si, colocar num bom lugar. Dentro de si, encontrar uma maneira de respeitar cada um como é, concordar com o outro como é, consigo como é, em primeiro lugar, com o outro como é e com a vida como ela é. E quando a gente consegue, é claro que esse é um estado quase que de Buda, né? Se a gente pensar nas coisas que a Terra nos oferece como desafio, né? Essa vida sobre a Terra, como o Marley começou falando, é preciso ter muito autoconhecimento e desenvolvimento e todas as inteligências que a gente possa dar conta para a gente conseguir chegar nesse estado de total concordância com todas essas interfaces, né? Mas é isso que a gente trabalha na constelação. Então, a gente não vai constelar outra pessoa, a gente vai constelar a pessoa que veio para que ela possa encontrar uma maneira de melhor viver com aquilo que se coloca ao redor dela. E aí, o que é lindo, e que não é uma promessa da constelação, mas acontece com frequência, é que, e obviamente é multifatorial, e obviamente depende do que o cliente vai fazer com o que ele recebe da constelação. A constelação oferece um mapa mais nítido naquilo que realmente importa para aquela questão que foi trazida. De onde aquela questão pega
que incomoda, que dói no cliente, né? E aí, se ele vai caminhar no território com base no mapa que ele recebeu ou não, é algo totalmente por conta dele, né? E que vai acontecer depois da constelação ou não, e às vezes demora um tempo para começar a caminhada, né? Às vezes ainda tem que ter outros preparos para a caminhada, né? Porque você não vai subir o Monte Everest ou cruzar o deserto do Saara amanhã. Você tem que se preparar para isso, né? Dependendo do que for esse território. Mas, quando ele se dispõe a andar no território, na medida em que ele muda, a realidade ao redor dele muda. Na medida em que aquela pessoa está um pouco mais perto do seu lugar naquele sistema, todo o seu sistema está mais equilibrado e mais perto do seu próprio lugar. Então, a gente não vai resolver a vida do outro, mas resolvendo a nossa, tudo fica melhor, inclusive para o outro. Astrid. Estou com o microfone, vocês me ouvem? Muito bem. Ai, que bom. Então, eu ouvi, nossa, eu anotei algumas coisas aqui, fiz algumas associações aí, eu queria até ouvir vocês. Eu estou com essa voz horrorosa, que eu estou com a reação da vacina que eu tomei de sábado. Eu peguei a palavra inteligência, e a gente falou de várias inteligências, né? O Vanderlei, o Marlon estavam falando das várias inteligências, e associei com a palavra interligar, ou seja, interligar essas várias inteligências que são instâncias dentro de cada um de nós, para criar inicialmente uma integridade interior, e integridade lembra integral, algo inteiro, para que eu possa, fazendo esse caminho, eu estou lembrando do que você falou da constelação, né, da primeira lei, do pertencimento, porque se eu não me sentir pertencente ao entorno, como é que eu vou me integrar dentro? E se eu não me integrar dentro, como é que eu posso contribuir para essa interligação fora? Porque o que está dentro está fora, não existe dentro e fora, né, na verdade. Então, eu fiquei pensando nisso, porque a palavra que você traz, né, da constelação, você bota a palavra sistêmico. No sistema, todas as partes estão o tempo todo. Me lembrei do reloginho lá do Marlon, né? Não importa, a parafuseta miudinha lá, se ela sair do lugar, aquela birimboca lá, acabou, não tem como, né? Então, eu queria agradecer, não estou nem fazendo uma pergunta, estou assim, meio que querendo trazer as associações que vieram, que eu queria agradecer muito, inclusive o que foi colocado aqui, né? A gente tanto olha em ecologia, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, né? Então, eu estou achando muito interessante, porque não sei quantas pessoas aqui, não estou vendo as outras câmaras, as outras pessoas, se tem mais alguém aqui do grupo de alquimia, de que pessoas dizendo que iriam se inscrever. Mas cada vez que eu participo, que eu tenho a oportunidade de ter um convite desses, me ajuda como indivíduo a ter um maior pertencimento comigo mesmo e me costurar com essas outras pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas estamos todos interligados. Então, basicamente, o que eu queria trazer é gratidão pelo que eu ouvi e dizer que eu já fiz aqui algumas associações, né, que eu certamente vou sair daqui que nem uma jiboia que engoliu um boi. Eu vou ter que digerir isso, eu vou incorporar isso na minha vida, isso vai reverberar nas minhas inteligências e nas minhas interligações com as outras pessoas. E é isso, quer dizer, a própria constelação, que no meu caso, especificamente, eu falo alemão e eu tive uma primeira experiência muito complicada na Alemanha, agora vem entrar na minha vida de uma outra forma, de uma forma mais pessoal, de uma forma mais curativa.
Então, eu vejo que, quando a gente fala, né, o título lá está falando da experiência espiritual, ela é quase que um ápice, mas ela sozinha não se sustenta e não chega a ela sem as outras. É pelo menos isso que ficou para mim. Eu não sei, eu gostaria que talvez vocês pudessem fomentar em cima disso, ou refutar, ou, enfim, complementar, porque eu fiz aí uma viagem meio associativa aí. Obrigada. Gabriela, vou comentar isso da Astrid, mas eu vou pedir desculpa para vocês que eu pensei que a gente ia até 8h30, eu acabei marcando um outro compromisso em seguida. Eu tenho 5 minutos aqui. Então, Astrid, eu acho que a tua associação, eu acho que é perfeita, né? Você está juntando aqui a nossa fala, né? Os nossos pensamentos aqui, vendo principalmente quando a Gabriela fala da constelação sistêmica, para mim faz todo sentido também, né? Trazer essa, que a gente chama de egrégora, né? A egrégora do grupo, ela se revela, né? Essa palavra, talvez, que a gente não usou até agora, mas... e isso também tá nesse bojo, né? Dessa inteligência que a gente não vê, que a gente poderia chamar de espiritual, né? Uma inteligência de grupo que também revela que não só existe uma inteligência espiritual individual, como coletiva. Jung chamou de inconsciente coletivo. Eu já gosto de usar a palavra consciente coletivo, né? Porque o que tem o mundo de baixo, né? Como dizem os xamãs, né? Tem o mundo de baixo, o mundo do meio e o mundo de cima. Então, a gente sempre olhar o inconsciente, nós vamos olhar para o mundo de baixo, né? Mas existe um mundo de cima. Então, se há um inconsciente coletivo, é porque existe um consciente coletivo. Então, para mim, está mais próximo, né, do que é essa figura da egrégora que se forma. E olha, eu já fiz vários exercícios, isso existe mesmo, né? Quando você... Parece aquela coisa da física quântica, né? Vocês já ouviram falar do entrelaçamento, né, das partículas. Um fóton que participou com outro fóton de um evento, seja ele o que for, eles eram parte da mesma matéria, sei lá o que a gente podia dizer. Os cientistas já conseguiram provar que eles adquirem propriedades semelhantes. Se você separar um a milhares de quilômetros do outro, duas partículas, e mudar uma propriedade de uma partícula aqui, instantaneamente a outra muda. Então, isso é um fenômeno chamado entrelaçamento quântico. E a gente observa isso no espírito, há um entrelaçamento espiritual, você pode dizer, né? Entre nós. Então, eu acho que essa é a conclusão, é a amarração que um bate-papo como esse faz, né? Entre conceitos, né, modernos como inteligência espiritual, a questão que o Bert Hellinger, que é um estudioso fenomenológico, né, que está vendo sempre a coisa, né, do empírico, né, do que efetivamente ele observa e traz como essa conjunção, né, das pessoas que estão participando de eventos, quer saibam, quer não saibam, sejam eles eventos genéticos, herdados, ou porque formaram ali uma nova egrégora, uma nova família, como é uma empresa, né, que é o exemplo que a Gabriela trouxe. Então, acho que para mim esse é o fecho, é a síntese, né, que a gente podia trazer, Astrid, né, do que a gente está conversando aqui hoje, né, no meu ponto de vista. Eu queria, primeiro, te agradecer, Vanderlei. Eu vou passar a palavra para a Lilian em segundos, mas eu queria falar uma frase do Bert Hellinger para coroar a sua participação aqui. Ele dizia assim, embora ele não falasse de religião, mas ele falava em o grande espírito, era como ele se referia a Deus, que em cada religião pode ter um nome diferente, mas a esse algo maior que para os ateus também está valendo, se você pensar, né, numa energia, no mistério, seja lá o nome que se dê, né? Ele chamava de o grande espírito. E ele dizia, o grande espírito se move em apenas uma direção, que é a de trazer para a união o que estava separado. Isso a gente estudou, né, Vanderlei? Muito legal. Quando a gente estudou toda a história de como a gente chegou até aqui, né? Então, a constelação está em tudo, assim como tudo está em tudo, né? Mas a constelação ela vai trazendo à consciência essas leis que nos regem e que até pouco tempo a gente não compreendia, né? E agora a gente está tentando. Aproveito então para me despedir. Pessoal, muito obrigado, né? Foi ótimo conhecê-los aí. Espero que possam continuar ainda hoje aí com mais frutos. Um abraço, Mário. Um abraço, Gabriela. Boa noite. Prazer trabalhar contigo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.
Lilian, se a pergunta não fosse só para o Vanderlei, você queria fazer para quem? Ou comentário? Não, eu quero fazer um comentário que, assim, o sentido que me vem dessa inteligência espiritual é a palavra fraternidade, assim, colaboração, porque, assim, o que desperta em mim a inteligência espiritual? Eu me sinto usando essa inteligência quando eu sou fraterna, quando eu sou colaborativa, quando eu penso no todo. Então, com o que vocês falaram, foi esse sentido que me veio. E aí eu lembrei que ontem eu estava lendo o finalzinho de um livro. E aí, nesse momento, né, do livro, ele relata um furacão num navio, onde ele tinha um alerta para que o navio ficasse no porto e saísse navegando depois. Mas o comandante, que era o comandante do navio, falou: vou dar ouvido para esse daí que não sabe nada, nem entende de navegação, né, de navio. E aí ele foi. Aí veio o furacão. Quando veio o furacão, ninguém era maior do que ninguém, ninguém era mais inteligente que ninguém era autoridade, senhor da lei, sábio, mestre, todo mundo era igual, todo mundo se nivelou, se ajudou, se acolheu. Então, assim, eu fiquei pensando se precisa de tanta coisa, de momentos tão desafiantes na vida da gente, para que a gente desenvolva essa inteligência espiritual, né? Porque a gente foi ensinado assim, a ser competitivo, né? A competir, a olhar nosso, né? Então, a nossa engrenagem, o nosso relógio, as pecinhas, elas não estão funcionando no mesmo sentido, no sentido do conhecimento da nossa casa, que nem falou, da ecologia, e a gente está olhando sempre na individualidade para si. E hoje, com tudo que vocês falaram, né, que você colocou brilhantemente, o Marlos, o Vanderlei, então, assim, me veio claramente isso, o sentido, assim, a minha inteligência espiritual tem a ver com a fraternidade, né? E eu lembrei também de um ponto, não sei se é verdadeiro, mas, assim, acredito que sim, que uma tribo indígena, que quando eles iam tomar uma decisão que envolvesse, né, a coletividade, eles sentavam e eles só tomavam uma decisão para fazer alguma coisa, né, que se aquilo não afetasse, não prejudicasse até 7 gerações. Então, a gente é muito assim, a nossa inteligência intelectual, né? A gente tem lá a inteligência também emocional, que muitas, né, a gente usa, né? Mas a inteligência espiritual, ela é o ponto-chave da nossa mudança, né? E eu acho, Lilian, humildemente, penso que a gente está começando, isso está vindo à tona, a gente está começando a desenvolver essa inteligência, a gente tem muito que caminhar, né, nesse mundo, meu Deus, pensa, viver uma inteligência colaborativa, fraterna, né, e sendo que todos os exemplos que a gente tem dessa inteligência, vou falar assim, os apóstolos da Bíblia, que eles já faziam muito dessa inteligência. Eu estava lendo o livro do apóstolo Paulo. Era o tempo inteiro essa inteligência espiritual. Nossa, e só tomava na cabeça, vamos dizer assim, não é? Porque é muito difícil. Era assim, as gotinhas dela estão aqui, né? Nesses grandes exemplos que a gente tem, né? De desprendimento. Mas era isso que eu queria colocar, sabe? Não sei se eu estou certa no meu raciocínio, no meu pensamento, mas o que eu senti assim o tempo todo foi isso, a inteligência da fraternidade. Não podia estar mais certa. Antes de passar a palavra para o Marley, porque eu tenho certeza que ele está borbulhando ali, mas falando do apóstolo Paulo, tinha uma frase que ele dizia, e falando desse nosso processo de desenvolvimento, né? E ele dizia assim: o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. O bem que eu quero fazer,
esse eu não faço. Mas ele estava no esforço. E a inteligência espiritual, o que ela nos traz é um combustível para esse esforço. Porque só pelo fato da gente compreender que existe esse algo maior, da gente se dar conta da 7ª geração, né? E se a gente considerar a reencarnação, né? A gente não está aqui falando de religião, mas trazendo isso que eu acho que também nos une, pensar que você pode ser a sua 7ª geração lá na frente, você vai estar lá, vai sentir a dor, vai pensar por que aquele antepassado fez o que fez, né? E agora eu estou gramando aqui com a água contaminada, com a falta de alimento, enfim. Né? Mas, enfim, sem contar essa possibilidade, o fato da gente ter essa noção de que a gente afeta e é afetado, que a inteligência espiritual nos traz de uma forma mais consciente, nos ajuda a ter a garra para, assim como Paulo deu o exemplo, por mais difícil que seja fazer o bem que ele quer fazer e parar de fazer o mal que ele não quer mais fazer, perseverar. Porque se a gente não tiver essa noção de continuidade e de interligação, como disse a Astrid, é muito fácil a gente desistir. Marli, você quer falar? Não, deixa eu só... a gente já está até com a hora adiantada. Deixa eu só pontuar 2 coisinhas que eu acho que acho que exemplifica o que a gente está buscando trazer. Quando você falou aí de Paulo, o bem que eu não quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu quero o mal que eu não quero, eu ainda faço, é curioso, porque essa frase dele foi dita logo nos primeiros momentos, nas primeiras cartas, nas primeiras movimentos dele dentro da sua transformação. Mas lá, uma das últimas frases dele foi: eu e o Cristo somos um. Ou seja, ele evoluiu no processo, tá? Até ele ser sintonizado com a mensagem maior. A gente pode não ser cristão, pode ter que ser cristão, só que a gente não pode negar que o Cristo era um grande mestre, tá? Um mestre da vida. Tá? E quando você falou de fraternidade, deixa eu botar o óculos, eu tiro o óculos, a Lília, tá? Você falou de fraternidade, eu acho que é por aí. É a chamada lei do amor. Você falou de amor também aí do Bert Hellinger. Só que eu acho muito interessante, quando a gente fala amor, amor é uma palavra que, se você for no dicionário, ela tem trocentas definições. E Jesus falou de amor, para mim, o maior de todos os mestres, independente de outros serem muito grandes também. Mas quando ele falou de amor, é muito curioso, porque ele fala até de um paradoxo, se a gente for entender amor como um sentimento. Porque amar aos inimigos é um paradoxo, né? Como é que eu posso ter um sentimento positivo com alguém que eu tenho uma aversão, ou tem aversão por mim? É porque, na realidade, quando ele citou a lei do amor, você não precisa gostar do outro para amar o outro. E isso é muito curioso. Eu não preciso gostar de você para amar você. Eu só preciso fazer a você o que eu gostaria que fizesse comigo. Essa é a lei do amor. Não preciso gostar de você, não preciso nem te conhecer. Posso até ter péssimas relações contigo, mas eu preciso fazer se eu quiser estar dentro da lei do amor, e aí vem a inteligência espiritual, que congrega o meu intelecto com as minhas emoções e fazer pelo outro o que eu gostaria que fizesse comigo. É de uma simplicidade tão berrante que a gente não consegue fazer. Grita tanto a simplicidade, mas é porque a gente tem algumas crenças
alguns vícios que são crenças lá nucleares, internas, entende? De que a gente é melhor do que o outro porque nasceu num país diferente do outro, ou a gente tem mais direito que o outro. São egoísmo e orgulho, são duas crenças que acabam nos desviando, né, do uso. Acabamos usando a inteligência intelectual e a inteligência emocional de forma predadora. E a inteligência espiritual, ela vem propor, e ela se manifesta no cérebro, ela é física, tem as provas da inteligência espiritual nos mapeamentos cerebrais. Ela vem propor o seguinte: une as duas em torno do bem comum, porque é o teu bem também. Pega o teu intelecto, gere ele emocionalmente e usa para o bem comum. Essa é a lei do amor. Só que, às vezes, é mais romântico falar a lei do amor. Junta os dois e dá sentido, dá valor. Esse é o propósito da gente estar aqui, dar sentido e valor à nossa vida. Cada um dentro da sua área de atuação. Acho que é por aí, Gabriela. Olha, não podia fechar com chave de diamante melhor. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Colocar reflexão, pergunta, críticas, sugestões? Ângelo? Eu desejo, vou procurar ser bem breve. Primeiro, eu quero agradecer muito esse encontro de tanta riqueza que vem alcançando. Eu estou um pouco como a Astrid, mas eu não vou ficar... o que eu quero dizer um pouco assim, me ocorre, Mário, o Bert Hellinger, ele fala do amor e da ordem, né? A ordem, as 3 leis que a Gabriela trouxe tão belamente, elas funcionam como o jarro que comporta esse amor, que a tudo dá sentido, a tudo expande. Quer dizer, o amor não vive sem a ordem, e a ordem só tem sentido por causa do amor. E isso, para mim, na medida em que eu fui buscar a constelação, fez muito sentido, e reverbera dentro de mim. Muitas coisas foram vindo à medida que eu fui ouvindo vocês falando, né? E uma palavra está aqui, né, de alguma forma, palpitando: diversidade. Me faz pensar, né, como quando a gente está muito autocentrado, conhece pouco de si, consequentemente também muito pouco do mundo, não experimenta efetivamente, fica às vezes num nível de experiência muito mental, né, ou num outro campo, mas assim, se a gente não se movimenta e não entra em contato efetivamente, a gente não consegue experimentar, né, e aquilo que é diferente, né, que é diverso. Então, o que eu estou, de alguma forma, falando é outra coisa importante que vem da teoria dos campos, né, que o Bert Hellinger usou muito, trouxe muito na questão da constelação. O campo ele é formado por informação e hábito. E nisso, Márcio, conecta bastante com o que você falou lá mais no início, né, dessa questão do exemplo. Eu achei isso bem bacana, né, porque à medida em que se persevera, se mantém determinado nível de consciência, né, enfim, um hábito, e que ele seja, o quanto possível, vou usar essa palavra, saudável, né, que expanda a vida, que promova a vida, que traga sentido de autorrealização, né, isso, de alguma forma, ecoa nesse campo e pode alcançar outrem, né? E fico pensando também nas culturas mais ancestrais, tradicionais, o sentido de coletivo, ainda que tivessem tão pouco conhecimento de tecnologia, tinha as tecnologias da época, mas, assim, comparativamente ao que nós experimentamos do século XX para cá, há uma distância, mas assim, havia um certo sentido de conjunto, ainda que muitos povos muito bélicos, né? E a minha sensação é que a gente experimenta, pelo menos nesse contexto que a gente vive aqui, acesso a muitas informações, mas, ao mesmo tempo, um sentido de fragmentação muito grande. Então, é uma grande ameaça, né, a perda do pertencimento. Eu penso que nunca se teve tanta informação acerca de pessoas em processos depressivos, né? Então, como é importante a gente poder refletir acerca dessas questões trazidas pela constelação, pela inteligência espiritual. Adorei a indicação do livro, que eu não conhecia, e vou buscar, e a gente poder pensar
né, num âmbito mais da consciência pessoal, como o Bert trouxe, né, e dessa consciência coletiva e a consciência espiritual, essa que tudo abarca, que a Gabriela trouxe. Então, é o meu agradecimento. E talvez uma pergunta final, se houver, né, ser feliz é uma questão de decisão? Essa é uma questão que me veio aqui, né? Ser feliz é uma questão de decisão? Mário, Obrigado. A minha pergunta... eu posso dar meu pitaco, Olha, mas eu vou ser melhor. Olha, depende do que a gente entenda por felicidade. Né? Porque muita da nossa concepção atual, numa sociedade competitiva, uma sociedade consumista, uma sociedade excludente, como é a nossa, porque ela é mais excludente do que inclusiva, felicidade está associada à facilidade, a ter coisas, a poder ter coisas. Tá? Só que coisas são efêmeras. Tá? Eu costumo brincar que você nunca viu o carro forte acompanhando enterro. Então, coisas ficam, né? E a gente segue, independente de qualquer tipo de religião. Se a gente está aqui, a gente, de alguma forma, é espiritualista. De alguma forma, a gente se sente, se sabe como algo que transcende a matéria. De alguma forma. Podemos ter diferenças na forma de interpretar a continuidade, mas, de alguma forma, a gente se sente algo que transcende. Senão, não estaria falando sobre inteligência espiritual, que transcende. Tá? Transcende. Então, aí eu gosto de uma definição que é uma definição que eu vou dizer que ela fecha na minha cabeça. A Gabriela e outras pessoas vão saber de onde ela veio, mas eu não vou dizer de onde ela veio, vocês vão saber de onde ela veio. Tá? Consciência tranquila e fé no futuro. Você poder deitar sua cabeça no travesseiro com a sua consciência tranquila. E fé. Porque sem fé a gente não vive. Sem fé, acho que já diria Nelson Rodrigues, tá? Você não chupa nem um picolé sentado no meio-fio. Tá? Tudo na nossa vida é um ato de fé. Tudo é um ato de fé. Então, quando a gente percebe que sem fé a gente não vive, fé pertence à felicidade. E consciência tranquila. O resto a gente resolve, eu diria assim. O resto a gente dá um jeito. Tá? Mas com consciência tranquila e com fé, a fé que Jesus pregou, né? Fé, confia em ti, tá? Confia no teu taco, confia que tu não está sozinho, confia que você está acompanhado de um pai que sabe tudo que você precisa, tanto que você não precisa nem dizer para ele o que você precisa. Confia nisso e tenha consciência tranquila, ou seja, age de forma a não causar dano a ninguém. Eu acho que isso pelo menos em termos espirituais, isso é felicidade. Tá? Márlio, eu quero acrescentar aqui, né, o que é felicidade. Ter o necessário, consciência tranquila e acreditar no futuro. Pois é, eu não quis falar o necessário, deixei esse um pouco, eu coloquei mais em termos mais para o espiritual. A Gilda levantou a mão lá. Antes de eu passar a palavra para a Gilda, eu queria só alinhavar com a constelação, porque exatamente essas três, ter o necessário, a posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, são exatamente as três concordâncias de Bert Hellinger, que concordar é mais do que aceitar. Isso é uma outra questão que a gente precisa entender semanticamente. Aceitar é uma postura de superioridade. É aquela coisa de você dizer assim, não é do jeito que eu queria, fazer o quê? Né? Eu fazer o quê? Tá uma porcaria, mas fazer o quê? Né? Vou ficar aqui com o meu rabinho entre as pernas. Né? Isso é aceitar. Concordar é concórdia, com o coração. Por isso o nome da minha empresa é Via Concórdia. Então, concordar é aquela coisa em que você toma tudo como é. Você pega o boi inteiro. Você ama o boi inteiro. Com o que é bonito, com o que é feio, com o que é magro, com o que é gordo, com o que é agradável, com o que é difícil.
E quando você consegue concordar com você como você é, com o outro como ele é e com a vida como ela é, você tem exatamente essas 3 condições. E mesmo a gente sabendo que a felicidade não é desse mundo, né, a gente está num processo evolutivo em algum lugar do caminho, que certamente não é a chegada, e este é o propósito de estar nessa casa, né, nessa eco, essa casa serve para isso, para esse processo evolutivo, então jamais pode haver a reta final, porque a gente ainda está em fase de prova, semana de prova na faculdade, né? Terror e pânico para quem não estudou, tranquilidade para quem estudou, coroamento para quem estudou. Então, tudo se encaixa de uma forma como não poderia deixar de ser, porque em todas esses pontos de vista, seja falando das outras inteligências, e diga-se de passagem, quando eu falo de constelação em empresas, né, e as pessoas são muito ainda agarradas à inteligência intelectual, eu faço a seguinte colocação: a constelação serve para aquelas circunstâncias, para aquelas situações em que a inteligência intelectual já deu tudo que tinha que dar. Você já tentou de várias maneiras, você já contratou os melhores profissionais, você já fez projeto atrás de projeto e tudo dá em água. Então, precisamos olhar para as outras inteligências, né? Vamos buscar das outras inteligências o que elas também têm a contribuir para o sucesso deste objetivo, se for para ele existir, este objetivo. Porque quando a gente olha para a vida como ela é, uma das coisas que pode acontecer é a gente entender que aquele objetivo não era o objetivo, que a gente precisa dar uma nova cara para a gente poder chegar num bom lugar. E isso, mais uma vez, traz a concordância da vida como ela é. Mas eu posso me empolgar demais, então eu vou passar a palavra para a Gilda, que certamente vai trazer alguma coisa inteligente. Até parece, né, querida? Com certeza. Boa noite. Boa noite. Eu saio daqui muito agradecida pelas reflexões, por esse sentimento que está me tomando tão forte de pertencimento e essa energia de amor, né? Porque é o que eu estou sentindo agora, uma energia amorosa aqui circulando no grupo. Eu lembrei muito do Álvaro Dantas, que é meu mestre, de muitos outros, né? Não só das constelações como da vida. Ele resume assim, de uma forma como ele diz, assim, com muita ternura, simples assim. Resumindo as ordens do amor, as ordens da vida. Ele diz: inclua tudo e todos, fique em seu lugar e mantenha o fluxo. Bem sinteticamente, é isso. E me lembrei muito do Gandhi, quando ele fala que o homem, quando atinge a plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. Esse ódio de milhões, o que é esse ódio de milhões, né? E o que é atingir a plenitude do amor? A gente está em rede, a gente está se tocando o tempo todo, um afeta o outro o tempo todo. Então, é isso, nós somos muito importantes, não só para a nossa caminhada, como para a caminhada do outro, cada um de nós, né? Então, esse fluxo é que faz a gente dar passos. É isso, assim, muito agradecida. Você pode repetir, por favor? Inclua tudo e todos, mantenha seu lugar. Inclua tudo e todos, todas as situações, como a Gabriela falou, uma concordância profunda com a vida, né? E com todos como são. Fique em seu lugar, ocupe seu lugar no sistema onde você, né, deve estar. E mantenha o fluxo o fluxo da energia, né, na relação com o outro. Tem que ter fluxo, o fluxo equilibrado. Muito bom, muito bom. Bom, eu também estou extremamente grata, feliz, e com a sensação de que foi melhor do que eu imaginei, não que seja uma surpresa. Eu tinha certeza que seria também.
Mas é isso, acho que estamos prósperos. Aliás, prosperidade na luz da constelação, nas palavras de uma outra consteladora amiga, que é a Michelle Tomé, ela diz que prosperidade é você dar daquilo que você tem exatamente aquilo que o outro realmente precisa e veio buscar. Então, eu espero que a gente possa sair daqui muito próspero. Eu estou saindo super próspero, com milhões de ideias na minha cabeça para várias questões que eu vinha pensando há algum tempo e que iluminou. É isso. Também Alguém quer agradeço fazer aí a mais todos, alguma tá? colocação? Só quero agradecer. A gente está aqui até amanhã. Então... Só quero agradecer, eu também tenho que terminar, tá? Eu só quero agradecer aí o convite, né? Foi um prazer e uma honra estar com vocês nessa troca. Tá? Com certeza, quem fala sai mais ganhando do que quem ouve, né? Porque a gente recebe muita energia boa, né? A gente recebe muita vibração boa quando sente que pode colaborar, coisinha que seja, né? Eu acho que eu não sou modesto, mas também não sou metido a ser coisa nenhuma. Tá? Aquele passarinho que vai levando no bico um pouquinho d'água para apagar a floresta. Tá? Eu gosto muito dessa imagem, porque às vezes a gente parece passarinho querendo apagar a floresta com um pouquinho d'água, mas ele está fazendo a parte dele. Ele está fazendo a parte dele. Se cada um levar no biquinho um pouquinho d'água para apagar a floresta vai apagar. Então, é um pouquinho d'água, tá? Um pouquinho d'água, mas estou fazendo a minha parte. Tá? Muito obrigado aí pela atenção, participação, vibrações positivas que eu estou carregando aqui desse encontro. Tá? Obrigado mesmo. Muito obrigada, Márcio. Obrigada ao Vanderlei. Depois ele vai receber. Se já não estiver recebendo agora, quanticamente. Tá bom. Obrigada, boa noite a todos. Um tchau, boa noite. Tá? Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite, gratidão, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau, Gabriela. Tchau. Boa noite, tchau. John Paul. Boa noite, Elizabeth. Pode tirar, Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.